Fala, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao meu canal do YouTube, local que eu uso para compartilhar as minhas opiniões e trocar uma ideia com vocês. Hoje eu vou falar sobre o caso da Larissa Manoela. Eu sei que já passou o período de hype, mas eu não poderia deixar de dar minha opinião com relação à relação da mãe e Larissa Manoela e a questão da saúde emocional e manipulação parental. Roda a vinheta aí, editor. Pois bem, pessoal, chegamos a esse assunto, né, para falar sobre tudo que se envolveu aí com o caso da Larissa Manoela. Ela quer tirar proveito do talento da minha irmã para ganhar dinheiro. Eu sei que esse assunto já caiu a hype desse aspecto, então eu quero poder fazer uma avaliação mais fria com relação ao que aconteceu. Depois dessas entrevistas do Fantástico, SBT. Ela disse que não tinha o controle do próprio dinheiro nem para despesas mínimas. Sim, ela tem a partir do momento que ela fez 18 anos, ela sempre teve o cartão de crédito Black, entre outros cartões também. Quando a gente fala em cartão Black, é um cartão sem limite. Sem limite. Ela tinha senha, ela tinha acesso a esse dinheiro. Tinha acesso a esse dinheiro. Algo que as meninas, as mulheres gostam. Uma bolsa cara, ela podia comprar? Podia comprar, lógico. Ela tem bolsas caras? Tem bastante. Teve um episódio... Enfim, a gente vê uma questão familiar sendo colocada na mídia, né, para ser discutida, e aí todas as pessoas passam a ter possibilidade de dar uma opinião e falar o que pensa, né? Com relação a essa relação da Larissa Manoela, claramente existe uma relação emocional não tão sadia, né? Vendo as entrevistas da mãe da Larissa Manoela no SBT, vendo a entrevista na Globo, teoricamente a gente tende a abraçar mais a posição da Larissa Manoela como filha, e realmente é muito difícil porque existe uma relação muito mais complexa ali, além da relação profissional, relação familiar, que já é difícil, né? Quem nunca teve problemas familiares com os pais, com os irmãos, né? Até por conta da família geralmente tem esse problema. Então, existe sim uma toxicidade normal entre familiares, até porque a gente tem relações profundas ali, né, de conexão, ainda mais mãe-filha ou mãe-filho. Mas no caso dela, ela entra num outro estágio, que são as relações familiares quando envolve dinheiro. E eu já falei em outros vídeos aqui que existem pesquisas que confirmam que a relação com o dinheiro ela tem um caráter emocional. E aí quando você coloca jovens talentosos, de muito talento, que começaram a fazer dinheiro desde cedo, e colocam os pais como empresário, acaba sendo um problema. Por quê? Esse escândalo da Larissa Manoela e os familiares, ele não é único não. Se a gente olhar para fora do Brasil, a gente tem alguns exemplos, por exemplo, e até recente, né? A questão da Simone Medina e do Gabriel Medina, né? Por conta do casamento lá com a Yasmine Brunet, né? Que foi a esposa dele. Então, essa briga ganhou contornos de justiça, né? A própria Simone chegou a acusar o filho de não pagar o seu salário, né? Por ter levado ele até onde ele chegou. E 2 anos depois o Medina se separou da Yasmin, né? E aí depois o filho se reconciliou com a mãe. Então a gente vê que é meio difícil, né, essa relação entre mãe e filho, pais e filhos e empresário, né? A gente tem um outro exemplo também muito legal, fora do Brasil, dos Estados Unidos, o próprio Michael Jackson, né? O Michael Jackson, desde criança, ele tinha ele cresceu e sofreu com relação com os pais, principalmente do Jackson 5. Então a gente vê que isso não é novo, isso é antigo já. Tem uma psicanalista, que é a Fabiana Guntovich,
que ela é autora do livro Chega de Brigas, Pequeno Manual para Viver em Paz. Ela diz que esse tipo de ligação, no caso, Gabriel Medina e Simone Medina, Larissa Manoela é a mãe da Larissa Manoela, ela não é tão simples porque os papéis se confundem, né? As crianças são remuneradas como adultas e os pais passam a trabalhar para os filhos, crianças ou adolescentes ou adultos. Então você acaba tendo uma mistura de relações e isso acaba sendo muito complicado porque se cria uma codependência tóxica, sabe? E aí o que acontece? Na infância, geralmente, é natural que as crianças elas sejam dependentes aos pais. Mas isso tem que se diminuir durante o tempo. E agora, o que acontece quando os pais passam a depender financeiramente dos filhos? E aí esse papel vira mais de um papel, não é mais pai e filho só. Às vezes é papel de empregado e dono. Então, se esse papel não está definido, acaba gerando um problema. Por quê? Que aí é uma coisa que eu percebi na entrevista da mãe da Larissa Manoela, né? Que ela pegou a roupinha da filha e falando numa cartinha que ela recebeu de 2014 da filha. Por quê? Porque a tendência natural é que essas pessoas queiram que a infância seja esticada de maneira artificial, entendeu? E o pior, acaba impedindo o desenvolvimento natural, porque não se quer esse rompimento. Foi o que exatamente a Fabiana falou nesse livro, e eu concordo totalmente. Há uma mistura de papéis, os pais não querem perder esse controle, porque tudo na vida hoje, as pessoas estão em busca sempre de controle, nós, seres humanos, nós somos controladores. Isso faz com que os pais aumentem o tempo dessa infância, adolescência, sabe? De forma artificial. E geralmente, o que acontece? Geralmente um romance chega, obrigando essa mudança de relacionamento, essa mudança, esse rompimento. E a gente tem esse exemplo do Gabriel e da Simone Medina. Espero que a Larissa Manoela não caia nesse mesmo problema com o noivo dela, né? Que eu esqueci o nome agora, acho que é Arthur, né? Porque você acaba substituindo um problema por outro. Porque no fim das contas, você troca uma dependência por outra dependência. E isso é muito complicado. A gente tem exemplos ainda mais extremos, né? A gente tem o exemplo do Michael Jackson, né? Que o próprio Michael Jackson ele foi desenvolvido pelos Jackson 5 e depois quando ele trocou de empresário, ele sofria com o pai, que era um pai opressor, né? Tanto que você vê o que aconteceu com o Michael Jackson, depois tem um documentário falando sobre isso, que é o álbum After All, em que ele conta algumas das situações que ele passou com os irmãos e com o pai, que era opressor. A gente tem outro exemplo também mais extremo nos Estados Unidos, que é a Britney Spears, né? O Jamie Spears, que era o pai dela, tinha todo um sistema para deixá-la dependente, que é exatamente o que eu falei, de que os pais, quando se muda o papel, eles se veem numa situação complicada e não querem que os filhos criem independência. No caso do Jamie Spears, ele estimulava o abuso de drogas e álcool da filha para que ela não tivesse a guarda das filhas. Enfim, era uma coisa ainda mais, eu diria, ainda mais canalha, que é a questão da autonomia pessoal e financeira. Ele não permitia que ela atingisse a autonomia pessoal e financeira, porque ela não crescia, ela vivia naquele mundo adolescente, jovem, novo. Então é muito complicado. E a gente tem um outro exemplo fora do Brasil, que quem conhece também, que é o Macaulay Culkin, né? Que é o
a estrela lá do Esqueceram de Mim, que também vivia sob problemas de álcool e drogas. Vocês veem que existe um padrão, sabe? Um padrão de dependência no qual esses pais eles fazem de tudo para que ele aconteça. E dessa forma, esses jovens eles permanecem adolescentes e eles não saem do domínio nessa relação tóxica com essa parte dos pais. Então, é muito importante esse entendimento, tanto que os pais brigaram pela fortuna do Macaulay Culkin, a gente vê que isso é um padrão entre os pais, que eu falei a questão do dinheiro, né? Só que aí é uma coisa meio que ilógica, né? Porque o dinheiro que a Larissa Manoela produz é um dinheiro que é dela, porque quem está usufruindo são os pais, e teoricamente, pela lei da biologia, quem vai primeiro são os pais. E esse dinheiro vai voltar para ela. Então, a gente vê que é uma mistura de papéis, como eu falei desse livro aqui, dessa psiquiatra, perdão. Então, a gente vê que essa codependência, essa multiplicidade de papéis, ela é extremamente prejudicial para os jovens, adolescentes, e a gente tem inúmeros exemplos aqui, sabe? E um exemplo muito legal do Macaulay Culkin, que ele demitiu os pais. Algo que foi feito pela Larissa Manoela. A gente tem outros exemplos também. Por exemplo, Lewis Hamilton, né? O Anthony Hamilton, que é o pai dele, ele foi empresário e mentor dele durante 17 anos. Foi um período essencial ter o pai do Hamilton, só que quando ele adquiriu mais experiência, o Lewis Hamilton ele descobriu que o pai dele cobrava bem mais que os empresários profissionais, entende? Então, assim, e aí ele foi à TV, relatou dificuldade em ter que demitir, porque é uma questão, inclusive, tem frases de pessoas que falam isso, né? Não contrate ninguém da sua família, porque quando você coloca alguém da família é muito mais difícil demiti-lo. Ou então você deixe claro os termos que vão ser feitos todo esse processo. Porque o próprio Hamilton chegou a um ponto e falou com ele assim, olha, eu só quero que você seja meu pai. Foi incrivelmente difícil para ele aceitar, mas também foi difícil de dizer. Porque é difícil, porque você se vê menor, você se vê... Na verdade, você é menor que seus pais, mas você se vê dependente daquela relação. Parece que você não consegue crescer. Então, o próprio Anthony Hamilton, ele comenta depois que se ele tivesse sido mais pai, talvez ele não teria sido tão bem sucedido quanto o Hamilton foi. Então, assim, são questões que a gente vê que existe um padrão, existe uma dificuldade, existe uma codependência. Então, o caso da Larissa Manoela não é um caso exclusivo. Existe. Agora tem outro exemplo também que é raro, de harmonia, que é da Sandy Júnior com Chororó. Né? O próprio Chororó, já tem vários vídeos aí, eu vou ver se eu coloco na edição. O Chororó pagava e usava o dinheiro dele investindo nos filhos, e tudo que os filhos ganhavam ia para um fundo. E só quando eles atingiram uma certa idade que eles começaram a ter acesso e começaram a ter responsabilidades como... Aqui a sua mãe está no livro? Sim, ela está no livro. Assim como no Diários, meus pais também têm bastante aspas durante esse livro. Exatamente nesse capítulo fala sobre a convivência com a minha mãe, essa coisa mãe e filha. E a minha mãe, ela é leonina, então ela é uma pessoa bem forte, assim. Ela é uma pessoa bem forte, assim, vamos dizer. Você deu o livro para sua mãe ler antes? Sim, a minha mãe e meu pai revisaram tudo antes. Eu acho que sempre tem que ter esse aval dos pais e contar um pouco dessa história. De negócio. Isso é super raro, muito raro, porque a Sandy e o Júnior começaram a ter sucesso lá em 89, com 5, 6 anos. Então, o pai não gastava o dinheiro dele. Ele se sustentava pelo dinheiro do Chororó como cantor. Só que isso é muito raro. A gente vê que o padrão geralmente é o contrário. Usar essa galinha dos ovos de ouro dessas crianças, desses adolescentes que são prodígios dentro da cena famosa, mas a gente vê que isso é raro. E um outro exemplo também por exemplo,
A própria Sandy, com o tempo, se teve um outro empresário. Então, a gente vê que com o tempo, essas relações elas acabam piorando, porque você tem uma relação com seu pai, com sua mãe, e você produz dinheiro, mesmo criança, e não sabe quanto você ganha, quanto você recebe, e acaba que a família se torna uma relação tóxica, que os pais não querem que você cresça, não querem que você rompa esse processo natural, né? Até porque os pais também têm essa necessidade de estar conectado a algo, biologicamente falando. Então a gente vê uma dificuldade muito grande, a gente vê, eu citei todos aqui casos fora do Brasil. Então, como eu falei muito aqui nesse vídeo, existe sim uma relação de codependência, existe uma multiplicidade de papéis que pode ser prejudicial. E no caso da Larissa Manoela está acontecendo. E infelizmente, na minha opinião, acho que ela está só mudando de dependência. E aí passa a ser mais dependente do noivo e da família do noivo, que eu não sei o nível de seriedade na questão. Então, realmente esse processo é bem complicado, essa manipulação que sempre acontece, as pessoas que têm uma capacidade de influência, elas usam para o lado negativo. Nem sempre a pessoa vai querer só influenciar você positivamente. É muito difícil você ter pessoas que tenham de fato uma gentileza, uma realidade, uma não maldade com os seus desejos. Isso é muito raro, assim. Hoje em dia, infelizmente, a parte biológica, as necessidades básicas, às vezes elas falam muito. Isso sem contar a saúde mental, né? Eu imagino como é que tá a saúde mental da Larissa Manoela, tendo que lidar com todas essas situações, sentindo essa insegurança de saber quem de fato está ajudando ela nesse processo. Então, acho que cada pessoa tem que avaliar as relações com os pais, com os familiares. Eu sou a favor de ter cortes ou ter conversas difíceis com familiares e dizer o que aquilo você abre mão, aquilo que você não abre mão. Porque a construção das relações saudáveis, elas começam, falo muito com a minha psicóloga, começam por conversas difíceis, conversas reais, que os pais precisam entender o crescimento dos filhos e a necessidade dos filhos. Afinal, a criação ela é feita para o mundo, não para os pais. Eu abordei bastante esse assunto porque tem uma relação direta com o fortalecimento de saúde emocional e, na minha visão, essa questão de codependência, manipulação parental, controle excessivo são tóxicos, péssimos para qualquer tipo de relacionamento, independe se é relacionamento familiar que envolve prodígios, talentos, porque realmente a relação pode se destruir e perder o que todos nós gostamos, que é a relação saudável entre os pais, de troca, de informação, de crescimento. Se você gostou desse conteúdo, comenta aqui embaixo, se faz sentido o que eu falei, se realmente a Larissa Manoela ela não é a única que está vivendo isso, se você já viveu isso com os seus familiares, ou então vive, comenta aqui embaixo. Vamos continuar esse assunto, tá, pessoal? Um grande abraço para vocês, até a próxima, valeu!